vamos mostrando aí que vem agora aí também o dia de combate, enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Bom, aí em casa você já vê a imagem do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Eu estou recebendo hoje aqui a promotora pública, a doutora Jane Cleide, Sérgio e também França, a maior audiência na TV. Psicóloga. Eu sou pelo seu trabalho, né? A senhora sabe disso, né? A doutora Osilé está aqui também. Eu tenho o maior carinho pelo trabalho dela, né? É uma pessoa muito preparada, é a pessoa que cuida de tudo isso que acontece contra as crianças e adolescentes, né? É a mãezona que chega lá para ajudar a cabecinha das crianças. Doutora Jane, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui no dia de hoje. Eu é que agradeço. Deixa eu só verificar com a equipe o microfone 1. Doutora, hoje, dia 18, o Ministério Público está lançando a sua cartilha própria, né, de combate aí, de enfrentamento contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. O que o Ministério Público em si, no dia de hoje, costuma fazer? Numa data como hoje, o Ministério Público costuma, desenvolver uma série de ações no sentido de visar o enfrentamento do abuso da exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso município e no nosso estado do Pará. E a gente tem feito aqui em Marabá inúmeras palestras durante esse mês, né? Temos feito também, estamos articulando ações de patrulhão junto com a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária em pontos estratégicos da cidade, de maneira a coibir esse tipo de prática contra a criança e adolescente no nosso município. De acordo, doutora, com os dados da Secretaria de Direitos Humanos, é assustador os números de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes também no Pará. Agora, por isso foi criada esta data com o intuito de ajudar a combater este mal que destrói a vida de milhares de jovens em todos os anos. Eu pergunto à senhora, segundo ainda a pesquisa, mais de 70% dos adolescentes e crianças são abusados pelo próprio parente dentro de casa. Isso, na verdade, não o índice é um pouco mais elevado. Segundo informações da Secretaria de Direitos Humanos, o índice percentual é de 80% a 84% dos abusos acontecem dentro do próprio lar, praticado por pessoas próximas do convívio da criança e do adolescente, ou pelo pai, pelo padrasto, por avô, ou por um cunhado da família, um primo, um tio, ou por um vizinho, o namorado da mãe. Então é nesse contexto aí que acontece a maior parte da violência contra a criança e adolescente, de 80% a 84%. Agora, o que mais chama a atenção é que desses 80% a 84%, apenas 2%, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos, são denunciados efetivamente. Então, assim, é uma distorção, uma discrepância muito grande no combate e na responsabilização dos agressores. Doutora Jane, muita gente, inclusive, é omissa na hora de denunciar. Sim. Vale lembrar que omissão também dá prisão, né, doutora? Isso, na verdade, assim, todos nós temos, sabe, Sérgio, de ter a consciência de que, segundo o artigo 227 da Constituição Federal e segundo o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um dever, não apenas do poder público, mas é um dever da sociedade, da comunidade, do poder público e da família, garantir todas as condições necessárias para a saúde e para os cuidados da criança e do adolescente. Então, a sociedade ela tem que ter a consciência de que, tendo conhecimento dessas situações de violações, ela não tem a opção de denunciar, ela tem o dever de denunciar, sob pena de ser responsabilizado pela conivência e pela omissão, inclusive os pais e as mães que têm conhecimento dessas situações de agressões contra a criança e adolescente que não tomam providência, eles podem ser responsabilizados judicialmente e, inclusive, podem vir a ter a perda do poder familiar decretado judicialmente. Ah, muito bom. Isso é importante, porque não adianta só ter os agressores dentro de casa e a criança voltar novamente para o mesmo convívio, né? A senhora, por exemplo, quando pega um caso desse, onde o padrasto ou um pai é o estuprador da criança, a senhora já perde logo a perda da guarda, né? Sim, na verdade é um conjunto de medidas, né? Num local onde tem um promotor de justiça só, é costume ele mesmo adotar todas as medidas, tanto no âmbito da proteção para a criança e do adolescente, quanto no âmbito criminal de responsabilização do agressor. Em locais como Marabá, que nós temos vários cargos de promotores de justiça,
exige-se uma atuação articulada entre os promotores de justiça, como a gente tem feito aqui. Conjunto, né? Uma operação conjunta, né? De maneira que a gente vai tomar providências com relação à questão das medidas de proteção para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? Seja pedindo acolhimento institucional, seja pedindo o amparo do poder público naquilo que se fizer necessário, em relação, por exemplo, a uma situação de gravidez indesejada da adolescente. E em relação ao promotor de justiça criminal, a gente vai articular com ele ali para a gente conseguir o quê? O afastamento do agressor do lar, um eventual pedido de prisão preventiva desse agressor, para que a criança e o adolescente vejam que aquela lesão que eles sofreram, aquele crime de que eles foram vítimas, né, está sendo apurado e que aquele agressor vai ser efetivamente responsabilizado. É aí também onde entra a doutora Osileia, porque a sua parte é exigir o cumprimento das leis, pedir pena máxima para servir de exemplo. Mas tem um outro lado, que é a cabecinha da criança, doutora Osileia. Como a senhora consegue, como é que essas crianças chegam naquele momento, na abordagem? Eu sei que a senhora já me disse uma vez que a senhora é muito profissional e não pode sentir-se ali como uma mãezona, mas como uma profissional. Mas quando a senhora vê aquela criança, o estado, como é que chega o estado de uma criança dessa no momento desse? É muito relativo, né? Depende. O estado é sempre traumático, né? Sim. A gente fala, mas vai variar dependendo da situação, do nível da violência, da relação com o agressor, né? Geralmente é mais próximo ou mais distante, do quadro em que se deu ao abuso sexual, do tempo em que esse abuso perdurou, se envolver um cenário, que normalmente os abusos eles envolvem um cenário de sedução, né, de convencimento da criança para se submeter à violência, e essa é uma das partes assim mais psiquicamente afetadas, assim, traumáticas, porque a criança vai se sentir culpada, ela vai ser seduzida a ceder, né? E isso gera culpa, e a culpa é um dos elementos que dificulta na hora da apuração e da manutenção da denúncia, que normalmente às vezes a gente quer voltar atrás, porque ela se sente culpada. Mas se tiver um outro conivente, que nós encontramos a mãe muitas vezes conivente, meu Deus, né, que está dizendo, não faça isso, olha, se o cara é o provedor da família. Então envolve, não é só o ato em si, a gente tem que também pensar, lembrar disso, que o abuso sexual ele é muito complexo, ele perpassa vários aspectos, não é só o ato em si, né, mas às vezes o trauma está vinculado muito mais no cenário ao redor, no enfoque, né, no envolvimento, na sedução que foi feita com a criança do que do ato em si. Ele é o resultado. A criança mas ela já começa tá... na culpa muito antes. Entendi. O esfacelamento psíquico, né, a destruição psíquica, ela começa bem antes, com o lugar em que ela é colocada de objeto puro de satisfação de alguém naquela relação toda. E às vezes responsável, muitas crianças são responsáveis por manter o agressor dentro da família. Ainda mais se ele for um sujeito provedor e a única forma de aquele continuar mantendo a família, os irmãos e a mãe, é ela se submetendo. Então é muito diverso. A gente tem que trabalhar, eu falo que o nosso instrumento de trabalho do psicólogo é a escuta. Então a gente vai escutar para entender tudo que está envolvendo isso, cada caso é um caso, todos os elementos que estão participando dos efeitos psicológicos. Doutora Jane Cleide, quando a senhora está fazendo a oitiva do elemento, que ele olha para a senhora e diz, doutora, essa criança de 12 anos foi quem me seduziu. Sérgio, essa fala, juridicamente, para o Ministério Público é irrelevante. Na verdade, para qualquer autoridade que trabalhe na justiça, essa fala é irrelevante. Porque nós sabemos que, nos termos do Código Penal, a criança, o adolescente abaixo de 14 anos, ele é considerado vulnerável. Então, sim. Então, independente de ter havido qualquer ato por parte da adolescente ou do adolescente, isso é irrelevante, porque não pode haver relação sexual, mas a vulnerabilidade aí ela é absoluta, ela é presumida. E eu diria que isso é uma das frases mais canalhas que eu já ouvi. Um vagabundo chegar na frente, em vez de, já que ele fez o ato sabendo que é consciente, olhar e ainda dizer assim que não, eu fui seduzido por uma criança de 12 anos de idade, pelo amor de Deus. E tudo é quando isso vem, por exemplo, do pai, do pai, ou de um padrasto, né?
que exerce uma relação de autoridade sobre a criança, sobre a adolescente, que tinha ali o dever de cuidar, de zelar e de amar. Sim, realmente estarrecedor. Eu vou rapidamente no intervalo, na volta eu vou mostrar as cartilhas do Ministério Público da cidade de Marabá. Hoje, dia 18, é o dia de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, e eu vou perguntar daqui a pouco qual a diferença, ministra Damares, a senhora podia corrigir, em vez de combate, colocar o enfrentamento. Eu explico já já a diferença de um para o outro. Já já a senhora vai entender. Tem que ser chamado de Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. Vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Estamos a apresentar Broncas da Cidade com Sérgio França, o homem da bronca. Da cidade. E no comando, o apresentador que não tem papa na língua e fala na bucha. Estamos de volta com Broncas da Cidade. Deixa eu mandar um grande abraço aos promotores públicos nesse momento assistindo ao Broncas da Cidade. A assistente social, a doutora Láudia Maria, também assistindo. Obrigado pelo carinho da senhora. Doutora, tem mais... Como é o nome da nossa promotora que teve aqui? Alexandra. Doutora Alexandra. Muniz Mardegan. Obrigado, doutora Alexandra. Muito obrigado pelo carinho da senhora aí também do outro lado, viu? Eu tenho um respeito muito grande a esses brilhantes promotores do Brasil. De antemão eu digo a vocês que eu acredito muito nas nossas leis, graças a essa nova leva de promotores do Brasil, que estão ali, sabe, brigando, cobrando das autoridades, cobrando. Mas, infelizmente... todos nós temos limitações, principalmente você que me assiste todos os dias. Estamos na iminência de uma nova eleição a partir de 2012. Pensa bem quem você vai votar. Porque as leis que o teu político... será que ele fez leis boas durante esse período lá em Brasília? São essas leis que facilitam demais. O promotor vai lá, pede pena máxima, mas tem brecha na lei. Aí um advogado que só estudou mesmo para aquilo lá, para poder combater as leis... vai lá, pede ao juiz, tá, o promotor fica lá e o juiz sem poder fazer. Eu estou errado, doutora? É mais ou menos assim, não é? Felizmente, são os promotores, graças a eles, que o Brasil está andando. Promotores públicos estaduais, federais. E nós que fazemos a imprensa séria, temos que abrir espaço, temos que trazer para a televisão, mostrar o senhor aí do outro lado. Os promotores são amigos do Brasil. Acabar com essa ideia que passam do outro lado, de que promotor isso, promotor aquilo, errado. Promotor ajuda muito. Acredite no que eu estou falando para você. Doutora, essa cartilha, me permita aqui, atenção Zé, tem essa cartilha aqui, eu vou abrir, é uma cartilha do Ministério Público Estadual, por gentileza, dá um close aqui, né? Tem aqui a cartilha que o Ministério Público de Marabá está lançando a partir de hoje, terça-feira, né? E você vai poder... Doutora, onde é que pode ser vista já as cartilhas? As cartilhas elas se encontram à disposição da nossa Promotoria de Justiça para distribuição. Na verdade, ela foi elaborada pela Promotoria de Justiça da Infância de Belém, da capital, mas ela se presta a distribuição em todo o estado do Pará e ela contribui com os membros do Ministério Público, com todos os agentes da rede de proteção, no que diz respeito a trazer orientação quanto ao enfrentamento da violência e o abuso sexual contra criança e adolescente. Eu vou lhe contar uma coisa, que quando eu cheguei nessa cidade, nesse estado, há 6 anos atrás, eu fui chamado por uma pessoa muito importante, preocupada, sabendo quem o tipo de repórter que eu sou, e dizia assim para mim: Sérgio França, no norte do Brasil, existe uma tradição que as mães criam suas filhas para entregar aos senhores que pagam para fazer sexo com crianças de 12 anos de idade. E eu disse: olha, em qualquer parte do Brasil ainda é crime. Se eu pegar, pode ser o raio que o parta. Se eu descobrir, eu denuncio. E a pessoa assim me respeitou. E desde lá para cá eu venho tendo esta briga, né, denunciando aqui essas irregularidades, porque isto é crime. E dos piores, né, doutor? Nem no presídio eu aceito os bandidos lá. Isso, na verdade
verdade, infelizmente, ainda é uma prática muito comum na nossa realidade, principalmente em Marabá, né, que, como nós bem sabemos, é uma cidade de grande porte, que ocupa uma posição estratégica no sudeste do Pará e que tem um fluxo muito grande de passagens de caminhoneiros. A gente tem, assim, muitas notícias de situação de prostituição, de uso de criança e adolescente para prostituição nesse contexto. E a gente tem procurado trabalhar de maneira articulada para poder combater essa prática tão nefasta. Então, assim, a sociedade tem de parar de legitimar esse tipo de situação. Pois sabe, é, exatamente. A criança e adolescente, ela merece todo o nosso cuidado, porque na verdade são pessoas em desenvolvimento, não são objetos, né? Então eles têm direitos de ter a sua dignidade sexual resguardada e não comercializada. Verdade. É um crime, é um dos piores crimes do mundo. Nem o bandido no presídio aceita um cara que é estuprador de criança, porque isso é estupro. Não tem esse negócio de dizer que eu fui seduzido, não. Você é estuprador, sabe? E isso é chocante. Agora, essas cartilhas, elas vão ser entregues nas escolas? Elas vão ser disponibilizadas, né, para a sociedade, para os órgãos que trabalham... No próprio Ministério Público, é? Pelo próprio Ministério Público. Eu, inclusive, quero estender a vocês aqui o seguinte. Caso vocês queiram ampliar mais, nós vamos dar um engajamento junto com vocês, tá? Nós vamos pegar as cartilhas que vocês têm, nós vamos ajudar a distribuir também, né? Vocês podem contar conosco, porque o que for de combate à exploração de criança, adolescente, o que for de combate contra a violência contra idoso, contra a mulher, né? Todo mundo me conhece, sabe aqui que a minha bandeira sempre foi essa, né, doutora? E vocês estão agora... Tem outra cartilha, doutora Zilete, por gentileza, a outra. Crimes cibernéticos. Esse daqui, ó, pessoal, é crime cibernético. É importante, a senhora que é mãe, o senhor que é pai, hoje em dia as nossas crianças, elas estão muito adiantadas, mais evoluídas do que nós, né? E passam muitas horas e horas na internet. E lá também existem os demônios, né, tentando seduzir e prostituir as crianças. É exemplo disso, teve um tal de baleia azul, né, confundindo a cabeça das crianças. Muitas crianças acabaram cometendo suicídio, se cortando, mutilando, né, entre tantas e tantas e outras situações. E essa cartilha também, ela é do Ministério Público, não é? Isso, justamente. Pode falar, doutora. Na verdade, assim, o Ministério Público tem feito um trabalho também de enfrentamento com relação a esses crimes que acontecem através das redes sociais, né, contra a criança e adolescente. É muito importante que o pai e a mãe preste um pouco mais de atenção com aquilo que seu filho está fazendo. O seu filho está fazendo quando está dentro do quarto com a porta fechada, né? O acesso liberado às redes sociais, tudo isso tem que ser fiscalizado pelo pai. Sim. E pelo responsável legal, porque dentro das redes sociais está contido inúmeros perigos que podem levar a criança e adolescente a uma situação de abuso e exploração sexual, Sérgio. Normalmente acaba nisso, né, doutora? Sim, sim. Inclusive, eu quero até parabenizar o doutor Elcio, o diretor da seccional de Parauapebas. Nós fizemos uma denúncia de um site que se dizia exploração de turismo, contactando moças bonitas, rapazes bonitos, mas nada mais é que um site que vem lá do lado de Roraima. É um site, minha amiga, preste atenção para sua filha aí, é um site de exploração sexual. A Polícia Civil já investiga esse site, né? Inclusive andou também esse site por Belém, né? Tá pelo lado de cá, né? E se a senhora tem aí alguma coisa, pode procurar o Ministério Público, fazer uma denúncia. Doutora, eu tenho uma denúncia para fazer. Esse cidadão aqui pediu foto da minha filha seminua. Isso acontece muito, né, doutora? Sim, procurar quem para denunciar? Procure o Ministério Público da sua cidade, ou ligue para o Disque 100, que é o telefone de contato do Secretaria Nacional. Isso, Secretaria Nacional. Pode ligar também para o 180, que é um número que é mais ligado à questão de violência doméstica, mas também recebe as denúncias e encaminha para o canal correto. Ou então acione o Conselho Tutelar da sua cidade, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos esses órgãos, eles têm mecanismos de encaminhar para apuração e responsabilização do agressor. E onde bate o Ministério Público a coisa anda, viu? Estou dizendo. Doutora, quem pode me responder qual a diferença de combate ao abuso e o enfrentamento ao abuso? A discussão desses termos, assim, porque o combate, ele passa a ideia de que se você tem um elemento
bem delimitado e você vai lá e combate aquilo e erradica. Na verdade, a violência sexual, a exploração, o abuso sexual, ele é um fenômeno complexo, multifacetado e histórico. Sempre existiu abuso sexual, violência sexual. A criança sempre foi um objeto de manobra na história da humanidade, na história da sociedade. A gente veio evoluindo nesse enfrentamento a partir das políticas que foram surgindo e a própria construção da noção da criança como sujeito de direito, que foi uma conquista também. Porque se você pega lá no século XVII, XVIII, a criança ela não era sujeito de direito, ela era uma criança miniatura, um adultozinho pequenininho, um adulto pequenininho. Ela não era visto pelas suas peculiaridades. Sim. Então a gente vai construindo, ciências vão surgindo como pedagogia, pediatria, psicologia, e vão entender a criança nas especificidades do seu desenvolvimento e juntamente com a evolução das leis da garantia de direitos. Então se entende a criança como sujeito de direitos, né, e que requer esse conjunto de elementos, né, e aí se vê ela como sujeito vulnerável, que o que historicamente a criança veio passando de violência. Dentre essas violências, o abuso sempre foi frequente. A gente tem histórias assim terríveis, né, a que violência as crianças eram submetidas. Então, ele é histórico, não é recente, isso não é fruto de uma sociedade corrompida, isso não é atual, sempre aconteceu. A nossa forma de ver agora e de criar canais para enfrentar que é recente. Então, isso, por ser histórico, o enfrentamento, ele passa, o termo enfrentamento, ele passa a ideia que ele seja uma coisa contínua, passa a ideia de um trabalho diário, que a gente tem que, é complexo, tem que pensar as várias frentes que você faz, envolve equipes de todos os lados, né? No nosso campo aqui no Brasil, considerar o que a gente chama do sistema de garantia de direito do adolescente, que não prevê só a responsabilização do agressor, mas prevê a proteção da família, a proteção da criança, a garantia dos direitos fundamentais dela, escola, educação, que normalmente essas crianças também, além de ser vítimas do abuso sexual, têm lesados esses direitos também. Então veja que o enfrentamento, a ideia de enfrentamento é algo que a gente tem que enfrentar. Tínhamos, temos e teremos ainda. Porque as sociedades vão mudando, a coisa vai continuar. O abuso como era visto antes, está sendo visto agora dessa forma, e talvez daqui a um tempo a gente tenha que ver de uma outra forma, e enfrentar de uma outra maneira. Doutora, por mais que se evolua a humanidade, esse tipo de crime nunca acaba. Não, nunca acaba porque, na verdade, o crime, ele é inerente à existência do homem, né? Então, na verdade, é um fato social. Quanto mais se avoluma, se desenvolvem as relações no contexto social, mais crimes você vai ter. Eu fico impressionado. Muita gente fala assim, não se pode bater nos filhos, porque se bater, o Ministério Público pede logo a prisão. Eu discordo disso, nunca foi assim, porque bater, também não sou a favor de bater. Eu criei meus filhos, eu nunca dei uma pancada no filho meu. Sim, na verdade, assim, veja bem, Sérgio, que a lei da palmada proíbe, veda, é a agressão, né? Agressão, espancamento, né? A correção física exagerada. Exatamente. Agora, o castigo físico moderado, ele abre e fecha aspas, permitido em algumas situações moderadas. Sim, sim. Porque, na verdade, eu como mãe, não só como promotora de justiça, mas como mãe que tem 3 filhos, eu penso que a prioridade é que você corrija os seus filhos através de outros métodos. Sim, né? correto. Tirando alguma coisa que a criança e o adolescente quer, né? Tentando disciplinar de outras formas, orientando da melhor maneira possível, sem ter que se valer de um castigo físico, sem ter que ser, ainda que moderado. Eu concordo com a senhora. Porque o risco de você se valer do castigo físico, ainda que moderado, às vezes você, na implementação desse castigo, perdeu o controle. Partir para uma situação mais grave e causar um dano, muitas vezes irreversível à criança e ao adolescente, e ser, inclusive, responsabilizado, tanto criminalmente quanto civilmente, no que diz respeito à questão da perda do poder familiar. Eu outro dia, na volta do intervalo, eu vou falar isso para a senhora, eu presenciei uma mãe espancando uma criança de 1 ano. Eu fui fazer uma matéria de rua, e a criança estava perto da lama e ela batia na criança como se a criança fosse um adulto. Fosse entender. Pois é, aí eu disse para ela, se a senhora der mais uma tapa no seu filho, eu lhe levo daqui para a delegacia. O grande problema que eu vejo como promotor de justiça e como ser humano é que muitas pessoas tratam os filhos como se fossem objetos. Verdade. Como se fossem objetos. E na verdade a criança e adolescente não é um objeto
é um ser que tem direitos, né? E que é passível e precisa da proteção do pai e da mãe. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de correção. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade, hoje recebendo a promotora de direito, doutora Jane Cleide, e também a psicóloga, a doutora Osileia. Volto já já. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade, com Sérgio França. E no comando, um apresentador que não tem papa na língua e fala na bucha. Como vai, Sérgio França? Eu estou bem, graças a Deus, e eu estou aqui com o cartaz do Maio Laranja, do Centro Operacional da Infância e Juventude, do Ministério Público de Marabá, né? Aí as pessoas estão participando nesse momento também, denunciando, né? Parabenizando o Ministério Público pelo trabalho, né? Doutora, o que a gente pode falar a respeito desse mês todo de maio? Então, o mês de maio, ele é um mês nacionalmente conhecido no Brasil, né? Escolhido para desenvolver ações de enfrentamento, prevenção, erradicação e orientação, né? De práticas relacionadas ao abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Por que a escolha do mês de maio? A escolha do mês de maio tem a ver com o caso da menina Araceli, né? Sim. Que aconteceu no Espírito Santo no dia 18 de maio, dia de hoje, inclusive, há vários anos atrás, que aconteceu no Espírito Santo. Crime que chocou o país, né? Um crime de grande repercussão, que, na verdade, essa menina de 8 anos, ela foi sequestrada, estuprada, foi vítima de inúmeras formas de violações de direito e foi assassinada. Esse caso, Sérgio, ele chamou muita atenção do Brasil, porque, na verdade, ele envolve vários fatores, né? A primeira, a brutalidade da forma como ele foi executado. Segundo, a idade da criança, né? 8 anos, né? Muito nova. Terceiro, o fato de que os agressores eram pessoas que aparentemente tinham dinheiro e poder aquisitivo na cidade. E quarto, o fato de que um caso de que tamanha gravidade não foi punido, os agressores foram absolvidos. Ficou um crime impune, né, doutora? Então, na verdade, infelizmente, é em homenagem a esse caso, que foi eleito aí o dia 18 de maio como Dia Nacional de Enfrentamento e escolhido o mês de maio para que no Brasil fosse feito inúmeras ações de enfrentamento, de prevenção, de orientação com relação a essa questão e conscientização da sociedade. Doutora Jane, como é que a senhora já tem muitos anos à frente aí do Ministério Público, mas a cada dia a senhora recebe também cada caso de cortar o coração. Aí tem um lado profissional e tem um lado mãe. Eu vou lhe perguntar como um lado mãe. Quando a senhora observa tamanha brutalidade, né, de pessoas que abusam de anjos, como a senhora consegue acordar no outro dia? Olha, é muito difícil porque, assim, por mais profissional que a gente seja, a gente se envolve com a situação, né? Tem empatia, se coloca, aquela questão de você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Então, na verdade, não é só mais um caso. É muito difícil você receber, por exemplo, do Ministério Público, denúncia de crianças que foram abusadas pelo pai, né? Então, eu já peguei casos de crianças que foram 3, 4 de uma mesma família, todas abusadas pelo mesmo pai, e que uma delas estava grávida, né? Já peguei isso em vários municípios, uns 3 ou 4 municípios por onde eu passei, sempre casos semelhantes dentro desse padrão. Então, assim, a gente se sente muito chocado e às vezes fica se perguntando o que a gente pode fazer para poder ajudar a mudar essa realidade. E também fica se perguntando o que é que tem um ser humano na cabeça que tem a capacidade de fazer isso com as próprias filhas. Então, assim, é muito difícil, mas a gente tenta, na medida do possível, ser o mais profissional possível para não envolver os nossos sentimentos e ter uma tomada de decisão correta do ponto de vista jurídico. Doutora Osileia, a senhora que é uma mulher muito estudada, inclusive premiada, a senhora que estuda bastante o psíquico do cidadão, a que a senhora atribui tamanha violência desses canalhas? Quando a senhora vê cada caso maior do que o outro de perversidade, crueldade, do meio psicológico, como é que é analisado isso?
é o que falta para a gente, em termos de estudo e acompanhamento, entender melhor o atendimento ao agressor, para que a gente compreenda o que acontece, quais os aspectos envolvidos, que a gente pode levantar aqui vários, né? A história de vida deles, né? O que aconteceu no desenvolvimento psicológico deles. Foram pessoas abusadas, não foram? Tiveram direitos garantidos? É uma patologia? Estava sob efeito de droga na hora, né? Sob algum efeito de algum entorpecente, estava cometido de alguma psicopatologia, né? Um transtorno, um surto. Então, assim, são vários fatores, mas se a gente pensar num sujeito que foi atendido, que teve seus direitos garantidos e que estava nas suas condições normais, aí a gente não tem uma coisa que eu acho que está faltando ainda a gente compreender, desenvolver projetos e pesquisas e estudos ao agressor. A gente ainda tem essa carência, né, dentro dos nossos estudos. E não dá para falar assim de um perfil, né? Todos são assim, né? Todos vieram de uma família tal, fazem isso por tal motivo. Eu acho que, né, cada situação A senhora não vê esse tal de Fabiano Maia, 18 anos, invadiu uma escola. O delegado regional lá de Santa Catarina, doutor Casagrande, falava logo cedo, de que quando foi pressionado depois da oitiva do elemento, o elemento não tinha drogas, o elemento não tinha problemas com bebidas, com nada, simplesmente ruim. Sujeito ruim, talvez não tivesse Deus no coração, elemento nocivo à sociedade, a família de boa índole, né? Então, a senhora acredita que... Não ter Deus no coração é uma interpretação, entendeu? Pelo mas menos... aí a gente vai para... Sim, mas eu digo assim, a pessoa que não tem... Quando a gente fala de falta de Deus, é falta de amor próprio, né? De respeitar o próximo, amor ao próximo, tudo isso. O cara chega, diz que preferiu matar as crianças porque não ia ter resistência, né? Um crime premeditado, inclusive, queria comprar armamento mesmo, né? E quando a polícia foi no computador dele, descobriu que existia um outro plano para outras crianças no Brasil, em outros 4 estados que estão sendo estudados, avisados e etc e tal. A gente não pode falar por questão de não atrapalhar as investigações. Mas um caso desse, doutora, de onde é que vem tanta agressividade e tanta perversidade? Teria que ouvir o sujeito. Eu só falaria ouvindo o sujeito. Aí consegue chegar assim um veredito, né? Teria que ouvir a pessoa. Eu só acho que, infelizmente, no nosso Brasil, deveria ter leis mais severas, sabe? Tipo, para com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Porque a pena de morte no Brasil tem, mas quem executa o cidadão de bem é o bandido. E o cidadão de bem não executa bandido. Leva para os rigores da lei, né? Infelizmente, essas leis são tão brandas que a gente vê vários casos agora aí. O caso do menino Pedrinho, né, do vereador Pedrinho lá do Rio de Janeiro, matou uma criança, né, a socos e pontapés, tantos outros que são conhecidos nacionalmente. O caso da Isabela Nardoni. Nenhum desses camaradas aí estão na cadeia, né? Aquele caso daquela Nardoni também, né? Então, eu acredito que, é o que eu disse para a senhora, promotora, que por mais que vocês, que são guardiões das leis, se movimentem para pedir pena máxima, infelizmente as leis deixam brechas e esses caras aprontam e saem de novo. E quem, na verdade, perdeu é o ente querido, que sente a falta o resto da vida, nunca mais se ajeita, né? Pelo menos é o que eu penso, né? Então, assim, quando vocês tomam a medida de dizer enfrentamento de combate à exploração sexual, violência sexual, está certo, né? Mas eu acredito que as leis desse país que são muito brandas para essa gente de coração ruim. Eu vejo, como promotora de justiça, que o problema não é só o fato da lei ser branda ou ser severa. Eu acho que a discussão não pode ser só nesse viés. Sim. Mas a gente também não pode deixar de incluir nessa discussão a questão do enfraquecimento e da ausência de políticas públicas voltadas, né, para a repressão, para o enfrentamento de todas essas questões. Então, na verdade, a situação é um pouco complexa e é um conjunto de coisas. A gente não pode tocar num ponto único. Por isso que não Se fosse o único ponto, seria fácil de resolver. Sim. E a gente tem alguns exemplos no Brasil, por exemplo, de leis que vêm sendo, inclusive o Brasil, ele é recordista, mundialmente conhecido, né, pela questão da fragilidade de nossas leis no que diz respeito à questão da mudança excessiva, né? Se muda muito lei. Sim, verdade. Então você tem um caso de repercussão, um caso grave, ele vai lá e mexe na lei, agrava a pena,
e modifica o procedimento, torna mais severo e não resolve. Então eu vejo que o problema não é só a questão se a lei é severa ou se a lei é branda. Ela envolve isso, mas também envolve outros aspectos que o poder público precisa analisar, discutir e refletir para poder tentar resolver, sabe, Sérgio? Eu entendo. Inclusive é o que essa discussão, a senhora como promotora pública, promotora de justiça, né? A senhora tem feito o seu trabalho junto ao Ministério Público de Marabá, a doutora Osileia também, né? Exatamente para tentar, eu acredito, né? Para dar um conforto maior às pessoas que nesse momento precisam da ajuda de vocês, né? Tanta gente sendo estuprada nessa cidade, tanta criança, né? E existe o tráfico internacional também de crianças e adolescentes nesse estado? Sim, né? Aqui no estado, no Brasil, de uma forma em geral, né? É muito frequente o tráfico internacional de crianças para fins de prostituição. Meu né? Deus, Prostituição. Esse mês todo, então, do maio, eu queria pedir a vocês que possam contar conosco, usem diversas vezes para vir aqui, né? Eu quero estar junto com vocês nessa campanha, né? Quero ajudar essa campanha com vocês, porque faz parte do Broncas da Cidade, né? A doutora Osileia sabe do respeito que eu tenho por vocês, né? E o que depender de nós aqui, nós vamos estar juntos nessa nova empreitada aí, doutora. Nós queremos agradecer pelo convite, né? Pela disponibilização do espaço, o Ministério Público falar um pouco a respeito dessa campanha que nós estamos desenvolvendo no Maio Laranja, né? E queremos dizer para a sociedade que Maio Laranja não é só maio, laranja tem que ser todo o ano. Então as ações de enfrentamento, elas têm que ser feitas durante os 12 anos do mês, tá? Então o mês de maio ele é pontual, mas nós não podemos nos esquecer que o nosso compromisso com a criança e o adolescente no que diz respeito ao enfrentamento dessas violações de direito tem que ser feito todos os dias do ano e todos os meses do ano, tá bom? Então, na verdade, a sociedade tem que ter a consciência de que ela não tem a opção de denunciar, ela tem o dever sobre ser responsabilizada por conivência. E eu me sinto muito feliz de terem escolhido o Broncas da Cidade para dar o pontapé nessa campanha, viu, doutora Osileia? Obrigado, viu, doutora Jane? Muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda. Diariamente, o homem da bronca cobra das autoridades e bota pra torar. Esse é o Broncas da Cidade. E esse é o destemido Sérgio França. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. De volta amanhã a partir de 7 às 8 para Marabá, meio-dia e regiões e estados. Um grande beijo, obrigado ao Ministério Público. Tchau, gente. Valeu, fui! Você acabou de assistir Broncas da Cidade. Nos encontramos amanhã. Obrigado por sua audiência. Obrigado por sua amizade. Valeu, Sérgio França.